Estamos de volta, Mundial Podcast no ar. Você sabe, né? A sua versão ampliada de Mundial e você, que vai ao ar todos os dias. E a gente entra às segundas-feiras um pouquinho mais cedo, às 16 horas, sempre com um convidado especial, uma convidada especial. E hoje não é diferente. Tô recebendo aqui hoje ela, Vivian Barbosa. Bem-vinda! Coisa boa, obrigada, Samira. Muito bom estar aqui nesse estúdio matando a saudade. Não é? Aqui Esse com estúdio vocês. com esse cenário você não conhecia. Não, eu era Muito das bem-vinda. antigas ainda, das antigas. Nem tão antiga assim, né? Muito bem-vinda aqui, Obrigada. a Vibe Mundial. A gente está recebendo para a Vivi, vou chamar de Vivi o tempo todo, para a gente falar de relacionamentos, para a gente falar de amor próprio, para a gente falar de mulheres, do feminino e de muito mais, né, Vivi? É um combo, não tem como Exato. separar, falar de uma coisa e não falar das outras, não daria certo. Não é porque nós somos tudo isso Nós ao somos mesmo tudo tempo. isso, E a gente exatamente. precisa entender isso, na verdade. E a Vivi, deixa eu apresentar, né? Ela é mentora, escritora e jornalista. Ela é idealizadora da escola Vivi Pra Isso. Se você já entrar no Instagram, @Vivi Pra Isso, é onde você vai encontrá-la. E é autora do livro Viva Pra Se Amar. Que nome forte, né? Viva Pra Se Amar. E a partir desse livro, desse título, a gente vai aqui desenrolar a nossa conversa para falar desse amor, né? Viva para se amar. A gente sempre está olhando mais para o outro do que para nós mesmos, né? Fomos ensinadas a isso, né? Que triste, né? E aí eu acho que o papel depois que eu, como comunicadora, entender a importância, né, do comunicar as coisas importantes, a gente começa a perceber que não dá para guardar para si um caminho novo, um olhar novo, né? Então, poxa, eu mudei meu estilo de vida, isso me fez bem. Eu tenho que comunicar isso para o mundo. Então, viver para se amar é você aprender que você não precisa amar só o outro incondicionalmente. Que quando mais você se dá amor, mais amor você recebe do mundo. Isso é genuíno, né? Só que as pessoas não entendem exatamente como faz essa mudança de chave, né? Porque, uma vida inteira sendo condicionada a amar o outro, a fazer pelo outro. E eu? Quem faz por mim? Né? E sempre foi uma cópia de gerações passadas, Sim. né? É o que está no sistema, vamos dizer assim. Não tem como não falar de sistema familiar, falando de amor próprio. Está no sistema, está na genética e tudo isso faz parte das nossas vidas e a gente pode mudar e ter uma vida muito melhor. Deixa eu lembrar vocês, estamos ao vivo aqui no YouTube. Se você acessar vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube. Pode mandar pergunta, tô com a tela aberta aqui e a gente vai interagindo para falar de relacionamentos, para falar de mulher e de amor próprio, muito mais do que isso, né? Eu vi um termo, Vivi, acho que foi no seu Instagram, que falava de feminilidade moderna. O que eu entendo por feminilidade moderna? A feminilidade moderna, ela traz um conceito do resgate do feminino, sem deixar tudo que a gente conquistou até aqui. Não dá pra gente esquecer que estamos em 2025, que graças aos movimentos feministas, a gente tá aqui hoje com voz. Então, hoje existe um movimento na internet de trazer esse resgate, porque sim, nós precisamos nos masculinizar para ganhar espaço, para poder usar calça, para poder votar. A gente precisa enfrentar uma questão sociopolítica, não é só de comportamento. Sim. Né? Isso de ancestrais mesmo. Nós temos ancestrais da nossa família, todas nós que estão ouvindo, que sofreram demais só por serem mulheres. Então, hoje, se a gente tem que honrar o fato de sermos mulheres, é resgatar isso em nós. Então, não dá para simplesmente passar uma borracha. E existem muitos movimentos de resgate desse feminino, ainda muito associado a termos religiosos, erroneamente, né? De que a mulher tem que ser submissa, de que a mulher tem que fazer, de novo, voltar lá para trás, de que eu não tenho que pensar, que eu não tenho que sentir, que eu tenho que ser sempre pelo outro. E isso não é o que a gente prega quando olha para um sistema familiar. A feminilidade moderna, ela traz o discurso da jornada da heroína, que ela entendendo que existe a jornada do herói, que é eu passo por problemas, dos problemas eu curo e evoluo, e a mulher também. Então, não tenho como simplesmente abandonar o que eu vivi. A feminilidade moderna é você resgatar sua força feminina, reaprender a ser doce, porque a gente muitas vezes precisou ser dura. A gente está falando de mães solteiras, de mulheres que foram traídas, de agressão, de abuso. E endurece, porque você fica na defensiva, né? Então, que a gente pode voltar a ser mulher, amar ser mulher, sem deixar de ter nossas forças, nossos poderes. Então, isso é o feminino moderno, é o feminino que cabe agora. Não dá pra gente voltar no século passado.
né? Como as pessoas têm falado, isso é uma loucura. E aproveitar desse feminismo, né, que já ocorreu, que abriu o caminho para a gente, mas que a gente tem que achar um equilíbrio Exato, nisso tudo, perfeito. O feminino moderno é o equilíbrio, é você voltar a ser, sim, uma mulher mais doce, mais feminina, mais vaidosa, mais amável, porque essa coisa de eu não preciso de homem, esse discurso também não é correto. Não é no homem no sentido sexual, de homem no sentido ser humano, né? E que a gente precisa uns dos outros, e que tá tudo bem eu pedir ajuda. A mulher, ela virou uma amazona, como era a Mulher Maravilha, né? Uma guerreira. E essas mulheres guerreiras que eu atendo diariamente são mulheres que estão com síndrome do pânico, que estão cansadas demais, que estão com burnout. Justamente porque elas não conseguem mais me ajuda, me acolhe. Eu não estou conseguindo, porque elas foram ensinadas a não dependerem de ninguém para não sofrerem. Então, o feminino moderno traz eu posso pedir ajuda, eu posso ser cuidada, sem esquecer que eu sei me virar sozinha. E acho que isso é a grande sacada, né? A grande sacada. E acho que as mulheres estão demorando para ocupar esse espaço. E elas te procuram exatamente por estarem exaustas. Eu acho que elas nem sabem porque elas me procuram. A gente descobre juntas. Na verdade, o gatilho principal é o relacionamento amoroso. Ainda é a maior dor da mulher, né? Porque é aquela coisa esse padrão de eu não preciso de homem, e aí vai lá e se conecta com um relacionamento amoroso doído, porque é o que ela emana, né? Aquela raiva, aquela toda, então ela vai acumulando traumas. E aí quando ela chega numa linha final de se envolver com um narcisista, uma agressão, um divórcio, ou alguma coisa muito abrupta, ela fala, poxa, agora eu tô no limite, adoeci. Aí ela me procura. Então a gente começa curando geralmente essa dor, mas aí depois que melhora, que ela vai lembrar quem ela é. Né? Então é um processo de redescoberta, por isso que é viver para se amar, porque a gente pode até falar de relacionamento amoroso como um primeiro passo. É onde ela percebe que precisa de ajuda. Mas ali ela descobre coisas. Então as minhas alunas, quando elas me procuram, elas redescobrem o ser mulher. Porque eu redescobri. Esses dias eu gravei um vídeo falando sobre quem me vê há 10 anos atrás, acho que pensa que eu tô mentindo hoje. Porque eu era reativa, eu era grosseira, eu fui criada com irmãos homens, então minhas brincadeiras eram brutas. Então eu precisei... Não, peraí, eu gosto de ser mulher. Eu quero entender o que isso aqui me torna mais forte, não fraca. Então eu também passei por esses processos de descoberta. Então elas me procuram para sararem alguma dor. E aí elas percebem que elas podem ir mais a fundo sobre elas. E se transformam loucamente, é muito bonito. Né? Você estava falando de você, né? Imagina, te conheço há 10 anos, pelo menos, né? Quando você percebeu que o teu caminho era trabalhar com mulheres? Você vem do jornalismo. Então, eu sempre falei para mulheres, é muito louco. Assim, quando eu era editora de revista, quando eu era repórter, de escrever em redação, eu já gostava de temas femininos. Tá. Então, eu falava sobre comportamento, sobre desenvolvimento humano, sobre decoração, né? Eu sempre falei para mulheres. Então, quando eu virei editora de uma revista feminina, que foi uma ideia minha dentro da editora que eu trabalhava. Tá. Poxa, é uma editora local, né? Então, a revista circulava em Guarulhos e não tinha uma revista que falasse só com mulheres. E o público é todo feminino. Sim. Então, peraí, por que não? Então, a gente criou, a partir desse desejo meu, uma revista que chamava Necessaire, era pocket, quando o impresso... Ai, gente, que saudade de revista, né? Eu amava. Delícia. Eu amava, era tipo melhor amiga. Então, eu sempre gostei de falar para mulheres. Então, ali eu quando eu virei editora oficialmente, foi numa revista feminina. Então, aí vieram as palestras, as pessoas me convidavam muito para falar já para mulheres, por ser editora de uma revista feminina. E aí veio o meu processo desse começo, desse resgate do feminino, do amor próprio, que teve um movimento de mudar estilo de vida, de perder muito peso, de sair de relações tóxicas. Aí as pessoas me chamavam para falar sobre a minha história. Então, sempre era mulher. A tua jornada já foi te levando para esse caminho, Quando né? tinha homem, era meu pai, meus irmãos, namorado, ou tipo um marido que a mulher arrastou, mas 90% do público já era mulher. Então, eu entendi, assim, que como é aquilo que a gente fala, né? Esses dias uma pessoa falou, nossa, mas de terapeuta, jornalista para terapeuta, que diferente. Eu falei, não, eu continuo sendo comunicadora. Só que eu comunico às vezes para uma pessoa e às vezes para milhares de pessoas, mas eu percebi que eu não podia deixar isso. As mulheres começavam a me procurar. Oi, o que você fez para mudar? Oi, eu gostei da sua matéria. Então, quando a gente fazia a revista, eu tinha a carta da editora. E geralmente, né, se ensina a escrever o que vai ter naquela edição. Aí teve um mês que eu fiz diferente. Eu falei de mim, de emoções ligadas a ser mulher.
E aí eu comecei, na época a gente recebia carta, e-mail, gente, parece que eu tô falando do século passado, mas tô falando de uns 15 anos atrás. As pessoas começaram a mandar e-mail, nossa, adorei o que você escreveu, né, me identifico. Aí eu comecei a criar quadros para essas leitoras. Para que elas também participassem. Para que elas participassem, para promover nelas essa mudança. Então, o primeiro quadro que eu criei na revista foi um quadro de transformação, igual a gente vê em TV. Escolhia leitoras, dia de beleza, mudava, tal. Então, ali eu comecei a perceber o quanto eu amava lapidar mulheres. Ah, o caminho já estava traçado. Então, quando eu via, por exemplo, ela chegava assim toda e voltava, eu falava, meu Deus, isso é incrível. Então, e o quanto falar de emoções é muito pessoal. Exatamente. Não é? Porque durante esse processo, que não era só visual, ela acabava falando o que tinha acontecido, o porquê que ela tinha se deixado de lado, por que ela não arrumava mais o cabelo, então... E falar é uma forma de você se ouvir e entender o que está acontecendo nesse interior. Isso. Perfeito. Não é? A gente esquece que a gente pode ser nossa melhor amiga. O tempo todo, né? O tempo todo. Então, quando uma pessoa vem buscar uma mentoria, que é terapêutica, né? E se escuta, ainda que seja... eu falo muito, né? Vocês devem perceber. Então, durante minha sessão, eu não sou o tipo que fica quieta. Eu escuto, mas eu também ajudo, eu questiono para ela descobrir as suas respostas. Mas até quando é um dia que ela tá mais falante e eu menos, ela se escuta. Então, é um tempo dela se dar para ouvir, para organizar aquele bololô que está aqui, afinar sentimento e pensamento. Então, esse é um tipo de movimento de se ouvir que a gente devia praticar todos os dias. Qual é o movimento que podemos fazer, aí homens e mulheres, para resgatar esse amor próprio? Muitas vezes a gente nem percebe o que é o amor próprio, se ele existe em nós ou não. Porque é profundo. Eu acho que a palavra é um movimento mesmo. As pessoas... E a rede social banalizou muito o amor próprio. Acredita-se que você colocar uma foto bonita e uma legenda motivacional é ter amor próprio. E o buraco é muito mais embaixo. Acho que eu falo muito disso no livro. É uma viagem interna, é mudar o estilo de vida. Então, qual é o movimento? É se questionar. Você olhar para sua vida e entender o que você gosta daquilo que você faz, o que você não gosta, quando você se tranca sozinho, quando não tem ninguém vendo quem é você, sabe? Quando você não tem que impressionar ninguém, não tem que agradar ninguém, não tem que ser contratado por ninguém. O que você faz por você? Né? Então, quando você se defende de lugares que não te acrescentam, principalmente em relacionamentos, as mulheres têm tanto medo da solidão que elas ficam em lugares que oprimem, que machucam. Então, o amor próprio começa quando vem o questionamento. Quando as perguntas começam a vir, o que eu estou fazendo com a minha vida? Num trabalho, numa relação, numa amizade, num ambiente. O corpo vai reagindo. E a gente vive de várias formas, né? A gente tem pega uma mandala astrológica, temos várias áreas da vida. Totalmente. E todas essas áreas precisam estar bem alimentadas. Não é só o físico. Até a gente estava falando aqui antes de começar, eu vivi para isso falando de emagrecimento, que foi o meu start de olhar para dentro, não, né? Mas não era só isso, eu precisei mudar. Não era só sobre emagrecimento, porque às vezes a pessoa estava exagerando na comida porque a relação com o trabalho estava ruim. Então, é isso que você falou, tem que estar tudo alinhado. Por isso que no mapa astrológico são 12 casas, numa roda da vida são 12 casas, porque nós temos 12 fatias de pizza na nossa vida. São 12, não são 8. Por isso que amor próprio é estilo de vida. Não dá para mudar só uma coisa. Amor próprio é estilo de vida. É estilo de vida. Não é, é o sobrenome do meu livro. 15 né? passos para fazer do amor próprio um estilo de vida. É um combo. É um combo. É um combo. E, na verdade, são exercícios que nós podemos ir fazendo. Começa por esse questionamento. Aí eu questiono uma área, questiono outra área. E normalmente é o relacionamento que vem na frente. O amoroso, né? Quando começa a dar ruim na relação afetiva, as perguntas começam a surgir. Mas muitas mulheres demoram para perceber que aquele relacionamento não está sendo mais saudável. E aí? O que acontece? Por que que é? Eu acho legal comentar por que que é no amor que a gente percebe que falta amor próprio. Por quê? Geralmente essas pessoas, a gente coloca no outro a nossa necessidade do amor. Então, se você me ama, eu tô bem. E aí, quando esse seu amor para de vir na quantidade que eu tô acostumada, eu começo a sentir falta, porque eu não estou me preenchendo. E aí eu começo a perceber que vem os questionamentos, né? As cobranças, a relação começa a trincar. E as mulheres não percebem por muito uma questão condicional.
elas estão condicionadas a estar em relações ruins, mas estar em uma relação. Quando a gente estuda sistema familiar, a gente tem uma das leis que se chama pertencimento. Então, a gente ainda vive num mundo em que as pessoas preferem pertencer à tribo das mulheres que têm um marido, que têm filhos, mas que são infelizes, mas que têm, do que pagar o preço de ficar sozinha e não pertencer à maioria e ter a possibilidade de conquistar algo melhor. E é esse movimento de eu demoro para perceber é porque é condicionado. Você assistiu sua mãe fazer isso, você assiste suas amigas, né? Assiste na novela. A mocinha se ferrando a novela inteira. No último capítulo ela é feliz. Então a gente acaba condicionada a entender. E se enxerga ali, né? Exatamente. Aí sai às vezes até sai de um relacionamento, mas aí entram os padrões repetitivos. Porque não percebe que é sobre ela. É tudo sobre a gente, né? Tudo sobre a gente. Tudo sobre a gente. O amor romântico, ele começa no amor próprio. Né? A gente fala muito de lei da atração, é um tema que está na moda e todo mundo fala, mantras poderosos, eu amo, mas não é assim que se atrai. A gente atrai quando a gente sente. Então, se eu sinto amor pela minha vida, naturalmente eu vou atrair pessoas dispostas a me amarem. Agora, quando eu me rejeito, quando eu não me aceito, quando eu não me gosto, quando eu não consigo ficar sozinha, eu vou atrair pessoas dispostas a me machucarem, rejeitarem, abandonarem. É matemática, literalmente, é física, né? E isso vai acontecer consequentemente. E aí você começa a repetir um padrão. E aí você começa a ter provas de que você não é boa, que você não é amada. E aí você começa a se convencer daquilo. Que é geralmente quando elas vêm, socorro, tô afundando. A autoestima tá lá embaixo. Lá embaixo. Né? Aí é outro risco, né? Porque aí eu acho que a autoestima é um dos elementos que é trabalhado para despertar esse amor próprio. A autoestima e amor próprio são coisas diferentes. E eu acho legal falar porque as pessoas cuidam muito da autoestima, mas não cuidam do amor próprio. O amor próprio é o sentimento. É o que nutre, é o guarda-chuva. A autoestima é o comportamento de quem se ama. Perfeito. Então é como eu ajo. Então uma mulher que age com autoestima, ela tem um trabalho saudável, ela vai fazer os seus exames. Porque a gente sempre fala de se cuidar, pensa de ir pra academia e ficar bonita. Não é só isso. É ter saúde mental, é ter descanso. Isso é autoestima. E por que eu faço isso? Poxa, porque eu amo a minha vida. Né? Então, dá pra você ter autoestima sem ter amor próprio? Dá, mas a gente chama de pseudo-autoestima, ela é rasa. Ela vem muito pro visual. Né? Então, é aquela mulher que geralmente coloca muita informação, muita energia no cuidar do corpo, porque dentro ela não quer mergulhar. E aí eu busco a validação externa. Né? Ó, tô linda, tô padrão, vão me amar. E não funciona. É onde dói, né? E não funciona. E não funciona. Não funciona, porque a gente não atrai o que a gente é. A gente atrai o que a gente sente. Já diz a lei da atração. É exatamente isso. Não é? O teu livro traz muito isso, Traz né? bastante. A gente tem alguns... sentir. Os exercícios que eu proponho para o livro, em forma de 15 passos, esse livro ele foi inspirado num método que chama Desafio 15 Dias. Tem o primeiro, que é o 15 Dias para Se Amar, que é um curso que eu fiz em 2000, um pouquinho antes da pandemia, e tem mais de 4 mil alunas. Porque ele é rápido. Tá. E ele propõe mudança de comportamento para que você passe a gostar da sua vida. Então, esses 15 passos são de reflexão, são de autopercepção, né? São de você entender quais dores que você acha que está repetindo dos seus pais, que você nunca percebeu, quais comportamentos que você imita de relações passadas. Né? Então, a autopercepção eu acho que é o principal gatilho para começar a se amar. Autopercepção. Deixa eu me perceber, deixa eu ver o que eu sinto quando eu tô com essa pessoa, deixa eu ver o que eu sinto quando eu falo sobre isso, porque a atração, ela vem do que eu sinto. E a gente tá tão no automático que nem percebe. O que sente. Não, nem acha que o que tá sentindo é o normal. É o normal. Porque vai doer se olhar. E aí vem os ditados populares que fazem a gente enfatizar mais, tipo, casamento é assim mesmo, homem não presta, a vida é difícil, mas dinheiro é difícil de ganhar. E você começa a se convencer de verdades e começa a acreditar naquilo. E aí a vida trava toda. Então, como é que eu vou acreditar em mim se eu acho que é difícil ganhar dinheiro? Como que eu vou acreditar que eu vou ser feliz no amor se o homem não presta? Então, são coisas que o mundo trouxe pra gente e a gente, sem se perceber, só simplesmente repete. Porque parte da gente, né? A gente faz parte disso. Um bom relacionamento parte da gente, o ganhar dinheiro parte da gente. Tudo né? É como você se vê no mundo, né? Se eu vejo, por exemplo, poxa, me contrata para fazer uma palestra, eu vou te passar meu valor. E né, se eu não me vejo como uma pessoa que tem valor para agregar, eu vou esperar que você me dê o preço que der ou fazemos de graça. Quanto você vai pagar? Isso. Né? Quanto você quer pagar?
Quanto você tem? São Isso. perguntas que já a gente sabe que as pessoas fazem. E já fizemos. Já fizemos. E fazemos, eu tô às aqui vezes, só porque fiz né? muitas vezes e ainda faço, porque a gente é ser humano, E não se dá. não prestar atenção, faz. É que eu acho que conforme você vai se autoconhecendo, tem um policiamento maior. Não é? Exatamente. E como que a gente faz para fazer o melhor exercício de autoconhecimento? Você já disse que são as perguntas, né? Mas quando a É gente... mal de jornalista, né? É mal, Obviamente que eu né? faria perguntas para os meus alunos. É lógico, né? Com perguntas você já tem respostas, não é? Mas quais são os caminhos que a gente pode percorrer para ter um processo de autoconhecimento benéfico? Para que eu chegue num lugar que eu vou falar, olha, eu já sei o que eu estou sentindo, eu nomeio. Eu acho que o principal, o ponto de partida é você entender que essência não muda, só evolui. Tá. Que muitas vezes a sua vida está travada porque você não está vivendo a sua essência. Você está no tal do automático. Né? Então você vai pegando rótulos ao longo da vida e vai colocando e vai passando a viver naquela verdade que não é a sua essência. Então, quem eu sou é diferente de quem eu estou sendo. Então, tem um exercício que eu faço até em forma de triângulozinho mesmo. Quem eu sou, quem eu estou sendo e quem eu quero ser. Tá. Geralmente, o quem eu estou sendo e quem eu quero ser tem 1 quilômetro de distância, mas quem eu sou e quem eu quero ser é muito pertinho. Porque é quem eu sou e quem eu posso evoluir. Eu sou uma pessoa boa, eu posso ser ainda melhor. Agora, se eu estou sendo uma pessoa ruim comigo, eu não posso ser boa. Então, olhar para quem você é de verdade, porque a gente sabe, só que a gente não ouve. Que por isso é a percepção. Sentar 5 minutinhos do seu dia. Quem eu sou hoje? O que é importante para mim hoje? De novo, tem que perguntar. Porque se eu chegar dando para você um conselho, você não vai me ouvir. Mas quando você se questiona, o teu cérebro busca uma afirmação. Isso se chama afirmações. Ele forma uma afirmação. E aí a gente consegue acreditar na gente. Quando você está em dúvida, por exemplo, vou mudar de carreira e tem uma coisa me incomodando. Cara, será que é isso que eu quero? O seu cérebro vai falar não, na hora. É mais Muda. fácil falar um não? Não, ele tá te gritando o que fazer, só que você tá disfarçando, distraída. Então, se você começar a parar para pensar meia hora por dia, sair um pouquinho da rede social e passar meia hora do dia pensando, sentindo e questionando quem é você hoje, você vai entender que quem você é está muito longe de quem você está praticando. E eu falo no gerúndio mesmo, porque eu estou sendo, é o que eu estou fazendo, e é errado. Né? Porque muitas vezes você é uma pessoa que é uma excelente profissional e está fazendo um trabalho ruim. Não está no lugar certo. Não está no lugar certo. Às vezes você é uma mulher incrível, que merece ser super valorizada, mas tem um parceiro que não é o suficiente, não está batendo, não está igual. E aí você se diminui para caber ali. E isso é muito comum, né? Nossa, muito comum. Né, hoje a gente nomeia, né, como relacionamentos tóxicos. E muitas mulheres aceitam isso para manter a relação. Manter a relação. Ou há medos também da mudança, o que vai acontecer daqui para frente. Tem muito aquela coisa do pré-concebido, né? Do é normal, relacionamento é difícil mesmo. Mas você vai conversar com a sua mãe fala, filha, mas é assim mesmo. Eu casei, eu nem amava teu pai, né? Então a gente tem aquelas coisas, aqueles preconceitos, são coisas que são pré-concebidas. Que o relacionamento não é fácil, que só amar não basta. Aí vem o segundo ponto, quando você já passou desses questionamentos, ainda tá super infeliz, não se convenceu que aquilo é normal. E aí vem os medos. Né, o medo do novo, do tipo, tá, mas e se eu me separar e ficar sozinha? E se eu trocar ele por outra pessoa e não der certo? Os e sis, né? Você começa a criar realidades paralelas. E por que o medo ele convence você a ficar estagnado? Porque o nosso cérebro ele é completamente atemporal. Então, se eu tô pensando, e se eu ficar sozinha para sempre e não tiver ninguém? O cérebro vê aquilo, ele sente aquilo, ele não sabe o que você tá criando. Ele só produz a emoção. E aí você sente um pânico. Aí você fala, é melhor ficar aqui. Aí vem as frases de novo, ruim com ele, pior sem ele. Você começa a acreditar que aquela é a sua única opção. E um processo de autoconhecimento que te leva literalmente a florescer, a questionar, faz você perceber, caramba, mas beleza. Talvez, num primeiro momento, eu fique sozinha. Mas depois eu tenho possibilidades. Eu vou fazer aquela viagem que eu sempre quis. É ressignificar, né? Isso. Essa informação. É aprender a lidar com medo, porque ele não vai sair. Não, e vai sair um medo, vai vir outro. Ele fica... Só que aí tem uma diferença. O medo, quando você tá travada, ele vem aqui, né? Tampa a tua frente, ele te cega. Eu costumo falar para as minhas avós, pega o medo, põe no bolso e vai com ele no bolso.
E vai assim mesmo. Mas vai. Mas tira da frente, porque na frente ele cega. E aí você realmente acredita que é verdade, que aquela é a sua única possibilidade de ser feliz, que aquela relação falida, ruim, tóxica é amor, porque pelo menos de vez em quando tem carinho, pelo menos de vez em quando tem foto na rede social, né? Sempre em busca do pertencimento. Tem um dentro de casa. Tem um dentro de casa. Nossa, coitada da fulana é sozinha. Aí vai lá ver a vida da mulher sozinha, viajando, maravilhosa, linda, rica, conhecendo uma pessoa diferente de cada vida. Então, coitada das solteiras, né? Não fala, então, né? Quantas vezes as solteiras já não ouviram isso, né? Ou coitada, é solteira. É. E aí a pessoa tá ali, né, naquela... Quando é um relacionamento feliz, ok, mas falando de relações abusivas, é uma prisão, é um cárcere. E é possível ser feliz sozinha? Claro que é. Né? Eu acho que esse é o grande mote da questão, né? A partir do amor próprio, a gente conquista qualquer situação. Qualquer situação, porque eu acho que tem uma diferença muito grande e as pessoas não sabem efetivamente a diferença de solidão e solitude. A solidão causa sofrimento, que é você estar sozinha e ter pena de si. Nossa, meu Deus, e agora? Meu telefone não tocou o fim de semana inteiro. Meu Deus, ninguém me chamou para sair. E ter solitude. Não tenho ninguém para sair, hoje vou ler um livro, porque eu gosto de fazer isso. Isso é ser sua melhor amiga. Uhum. E é importante dizer que ter solitude ou ser uma mulher solteira não faz de você uma mulher que está congelada no tempo, que vai ficar ali sozinha e não vai falar com ninguém. Eu acho que as pessoas têm esse medo, essa ideia, né? De você abandonada. Não, você tem amigos, você tem atividades em grupo, você tem colegas de trabalho, você tem outras relações que tem possibilidade de virar um amor ou não. Possibilidades. E pode virar um grande amor. Pode, não tem data. Porque se você já mudou essa energia, a possibilidade de vir um amor feliz, saudável, é muito maior. É muito maior do que quando você está lá ferida, sem se amar, que você se torna uma dependente emocional, porque o outro passa a ser a sua única fonte de afeto. Então, é uma escolha difícil. Você escolher ficar sozinha do que numa relação falida. Eu sei porque eu já vivi isso. E foi uma das escolhas mais difíceis que eu fiz. Eu lembro que minha mãe falou pra mim, Vivian, você é foda, porque eu não teria conseguido fazer. Porque amar uma pessoa, mas saber que ela não te faz bem e falar, eu tô indo embora. Inclusive, essa frase, quando eu postei, viralizou, ganhei vários seguidores. Que foi a frase que eu falei pra ele, eu te amo, mas eu tô indo embora porque eu me amo mais. Isso aqui está me afundando. E aí eu postei a frase, eu te amo, mas eu vou embora porque eu me amo mais. Nossa, milhares de pessoas compartilharam, porque elas se identificam. Né, e serve para ter coragem, né? Eu acho que aí também é uma questão de ter coragem. E eu acho que esse trabalho todo pessoal, né, te leva a ter coragem, a perdoar. Completamente. Né? O perdão é uma palavra importante. O perdão, ele traz compreensão, eu acho, sabe? Principalmente o auto-perdão. Eu trabalho muito com auto-perdão. Eu acho que dar o perdão ao outro é meio quase que arrogante, assim, essa coisa religiosa. A gente só se liberta. Não me deve nada, meu filho. Vai com Deus, né? Tipo, vai. Não é nem perdão, é cortar. Agora, o problema é a âncora que a gente carrega no peito. Quando eu tenho culpa porque eu não tentei, eu tenho culpa porque eu não falei. E aí eu vou drenando o meu merecimento. Muitas mulheres aparecem com histórias de arrependimento por ter saído de um relacionamento? Não, geralmente elas se arrependem de não terem saído antes. Olá. Geralmente, eu nunca vi uma... A não ser assim, que não tenha acontecido nada e ela tenha uma visão... Ela seja tóxica da relação, né? Porque acontece. Acontece, mulheres tóxicas. Tem muita mulher tóxica, muita. Né? Que ela perdeu a pessoa, ela não percebeu, e aí o amor da vida dela chegou uma hora que o cara se libertou, porque ele também tem esse direito. A gente fala pra mulher porque é a maioria do público, mas isso acontece com o homem também. Mas geralmente elas vêm procurando a culpa interna de por como eu não percebi antes, quanto tempo eu perdi, meu Deus, e agora? Como que eu faço para voltar esse tempo? E isso também é culpa, também ancora, estagna, né? Então é importante a gente fazer esse trabalho de liberação, de compreensão do eu fiz o que eu pude naquele momento, né? Igual aquele meme, fiz pouco, fiz o que pude pouco. Naquele momento talvez pudesse pouco, mas essa situação te trouxe experiência, te trouxe para um lugar que você vai aprender, né? Então é muito importante a gente ter essa percepção de que a vida, ninguém nasce sabendo. E não ter culpa, né? E fiz o que deu. Naquela situação, nossa, mas aquele me traiu e eu continuei casada. Porque naquele momento sua filha tinha 3 meses e você não sabia o que fazer. Tem várias, né? Não tem certo e errado. Tem muitas histórias, né? Vivian, me conta uma coisa. Quais são os sinais de um relacionamento tóxico?
Quais são os sinais? Porque muitas mulheres demoram, realmente elas não enxergam, né? Quais são os sinais que são dados no dia a dia de que aquilo não vai dar certo e muitas mulheres se seguram nesse relacionamento pelo medo que você falou? A gente chama isso das famosas red flags. Red flags? São as bandeiras vermelhas que são levantadas logo no começo. Geralmente uma relação tóxica, dependendo do personagem que vem, né? Se é, por exemplo, com uma pessoa que tem traços de comportamento de personalidade narcisista, ela começa com excesso. Então, são vários tipos de relação tóxica. A do narcisista, pessoas que têm o narcisista clássico, que tem o transtorno de personalidade, ou pessoas com traços narcisistas, ela chega ao que a gente chama de love bombing, o excesso de amor. É muito rápido, é muito tudo, é uma paixão súbita. Isso tem que tomar cuidado, porque não é que quando é demais o santo desconfia, mas você não conhece aquela pessoa ainda. E, geralmente, pessoas que são problemáticas, elas gostam de se vincular o quanto antes, porque elas sabem que elas não vão segurar o personagem muito tempo. Então é comum um pedido de namoro muito rápido, é comum uma declaração do eu te amo sem nem conhecer a pessoa. Então a gente sabe que o amor saudável, ele é construído, né? Então o primeiro sinal é o excesso. A relação tóxica, ela nasce no excesso. A pessoa dificilmente, homem ou mulher, não vai mostrar que é extremamente ciumenta, louca no primeiro mês. Né? Entendi. Então, é uma coisa muito rápida. É aquela coisa quase de filme, é o amor da minha vida, virei a esquina, encontrei, já ficamos juntos, vamos casar em 2 meses. Calma. Conheça as pessoas, entenda sobre os valores dela, além das afinidades. Além do físico, além da química. Eu acho que as pessoas estão valorizando muito o que elas sentem ali e esquecendo de olhar a longo prazo, né? E o problema vem a longo prazo. Vem a longo prazo, porque quando é um comportamento tóxico, eu tenho uma frase no meu livro que eu falo, ninguém segura a máscara há muito tempo. E é por isso que pessoas problemáticas, elas querem se vincular logo, porque elas sabem que a máscara vai cair, e aí já é namorada, já é noiva, já tá grávida, é aquela pessoa que chega, nem te conhece, já fala nome de filho, já quer apresentar pra mãe. É bom pôr o pé um pouco no breque. São sinais. Essa é a primeira bandeira vermelha. E é uma bandeira vermelha difícil, porque ele, geralmente, quando ele conecta o relacionamento tóxico, tem 2 personagens. O manipulador e o manipulável. O agressor e a vítima. Então, é um parzinho que combina, né? O dependente emocional e o codependente. São 2 pessoas que se atraem mutuamente. Então, se uma pessoa vem com esse excesso de amor, que a gente chama de love bombing, é alguém que está sem amor que ele vai olhar. Ele vai ter o foco certeiro, perfil, né? Aquela pessoa carente, dependente, empática demais, salvadora demais. Eu faço tudo por você. Tá com frio? Tome a blusa. Tá com fome? Tome a comida. Então, é aquela pessoa disposta a fazer tudo para ter amor. Então, ele vai dar para ela o que ela quer inicialmente e depois vai tomar até o vício da pessoa. Até espiritualmente é uma questão, né? Com certeza, né? E quando entram crianças no meio... Aí a criança lá na frente, a chance dela ter comportamentos abusivos, porque a gente nasce à semelhança dos nossos pais. Então, a gente vê, a gente repete. Ufa! Tem mais sinais, mas esse é um dos principais. E eu acho que outras coisas importantes que a gente tem que ver para conhecer alguém, aí não é nem só sua relação é tóxica ou não, é você olhar como essa pessoa com o mundo e como ela é dentro de casa. Então, por exemplo, como que ela fala da família dela? Como que ela fala do trabalho? Porque no trabalho pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo e tratar a mãe feito um bicho. Né? Então, se essa pessoa tem uma mudança de comportamento e personalidade muito grande de acordo com lugares que ela passeia, desconfia. E muitas vezes, quando a mulher já percebe rápido, começam as agressões, As agressões, porque aí se ela já Verbais estiver até. envolvida, então, já tiver algum vínculo, já está namorando, aí a pessoa já demonstra, né? Outra coisa importante, né? O excesso de amor em forma de ciúme. Gente, ciúme não é amor. É um traço extremamente de posse, de possessividade, do é meu, as pessoas não são coisas, né? Então, aquela coisa do, você é linda, mas troca essa blusa, porque eu quero você assim só pra mim. No primeiro momento, a mulher carente, desesperada por amor, vai falar, ele tá me protegendo porque ele me ama, ele me quer só pra ele, não quer que eu mostre o meu braço. Passou 1 ano, ela tá acabada. E são vários movimentos, assim, de excesso. E esse estar acabada já começa a se demonstrar fisicamente, né? A fisionomia muda, a forma de se arrumar muda. Geralmente, ou ela emagrece demais ou engorda demais, porque ela fica totalmente relapsa. Adoece, perde vaidade, né? Não passa um creme no rosto, você não tem que estar que nem uma Barbie, mas você deixa de ser o que aquela pessoa te conheceu. Que é o feminino, né? Que você fala. É o que é bonito fazer, que é gostoso se cuidar, você pôr um brinco, pôr um cheiro.
e de repente aquilo, tudo que você faz incomoda. E aí lá na frente a pessoa vai te desmerecer porque você tá daquele jeito. Nossa, mas como você tá gorda? Nossa, você não se arruma mais. Poxa, mas foi ela que te incentivou a ficar assim. Então é uma forma de manipular para você ficar fraca e ter a sensação de que ali é a única chance de ser feliz. O que que é o florescer que você compara a uma árvore? O Florescer é um curso novo. Ai, eu tô apaixonada por ele. Mas depois que eu percebi que ele é novo, mas não é novo, porque a ilustração do meu livro é uma mulher florescendo, né? É uma mulher florescendo, e na verdade é isso, né? O que que é esse florescer? Que movimento é esse da mulher, né, para ela desabrochar Desabrochar. mesmo? Mais ou menos, vou contar a historinha, né? Mais ou Conta. menos 2, 3 anos, eu me vi, de novo, né? Minha escola chama Vivi para isso, porque eu sempre olho para as minhas vivências além da experiência profissional. Eu me vi confusa com o meu propósito. Porque na pandemia, o assunto enviesou muito para relacionamento amoroso. E nunca foi 100% esse meu foco. Amor próprio não é só isso. Mas a pandemia, as pessoas ficaram muito com necessidade de outras pessoas. E aí o mundo virou sobre relacionamento amoroso. E aí as pessoas queriam e falavam. E aí no final da pandemia, eu terminei um relacionamento. E ali eu precisei me reinventar porque as pessoas queriam que eu falasse de amor. E eu não queria falar de amor naquele momento. Você estava vivendo o seu Eu não estava momento. acreditando no amor ali. Ali eu queria que o amor explodisse. E as pessoas, como eu faço para superar o ex? Falei, me conta, porque eu também estou tentando entender. Então eu comecei a buscar em mim o que eu poderia fazer com tudo que eu estava vivendo. Tá. E aí, durante esse tempo de cura, né, eu fiz um curso específico para finais de relacionamento. Depois que eu me curei, eu coloquei no papel e levei para mulheres. É um curso que chama Mulheres que Superam, que é lindo também. E nesse curso, eu já comecei a perceber a força do feminino mais do que nos outros. Né? Porque quando você se separa de uma relação, indiferente do movimento, é uma perda, é um luto. Então, você se perde um pouco de si. Quem sou eu sem essa pessoa? Quem sou eu? É a mesma coisa quando você sai de um trabalho que você ama. Quem sou eu sem esse trabalho? Então, você tem que se reconhecer. E aí, quando eu fiz o Mulheres que Superam, que é um curso acho que é meu curso mais longo, assim, ele tem quase 50 aulas. Porque ele também vem em fases de cura. A fase final se chama Imperatriz, quando você volta pro teu trono, quando você retoma a tua vida. E aí eu falei, eu preciso falar mais sobre isso. Tá. Porque foi quando eu retomei a minha vida. Foi quando eu me vi e voltei a ser vaidosa. Eu começo o curso com 20 quilos a mais. E eu termino o curso de tristeza, aquele comer emocional. Eu terminei o curso curada. Então, a pessoa que compra esse curso, ela vê a Vivian do módulo 1. E 50 aulas depois, a Vivian é diferente. Ótimo. Porque eu pratico o que eu ensino, viu, queridas? Tem que praticar, né? E você falou da Imperatriz. Isso. Você traz os arquétipos para o trabalho tarô, do feminino? Né? Você lê o tarô. Para poder, para essa mulher também entender qual é o papel dela. Vamos trabalhar. Né? Eu trouxe o arquétipo do tarô nas 4 fases nesse curso. Então, a gente traz a morte, depois... Eu não vou lembrar de cabeça agora, porque faz tempo, mas eu lembro do primeiro é a morte, que é o fim, né? Que a gente trabalha a dor do fim. Aí vem a temperança, de lidar com a sabedoria e tal. E o final vem a Imperatriz, que é o arquétipo do poder feminino. Tá. Que é o arquétipo de você entender, caramba, eu sou boa, indiferente de ter um imperador ou não do meu lado. E o que eu faço com isso? Como eu governo a minha vida? O imperador tem que ser o teu companheiro, né? Isso, é dupla. Não teu algoz. Não, teu algoz ou não teu Deus. Também. Né? Porque é o que muitas pessoas pensam. E aí, quando eu terminei esse curso, eu comecei a ouvir os depoimentos. Eu sempre escuto muito as minhas alunas. E aí, apesar de ser um curso de superação, de fim de relacionamento, muitas delas superaram o fim da treva. Então, eu tenho alunas que falam, nossa, eu mudei o cabelo, eu mudei a academia, olha, eu vou empreender. Elas reconquistaram sonhos que elas nem lembravam que tinham. E isso é o poder do ser sua imperatriz. Então, depois que acabou esse curso, eu comecei a perceber que aquilo ali me interessava mais do que eu já tinha percebido. Tá. E aí, eu mergulhei no feminino. Fui estudar, fui fazer curso de terapia sistêmica, constelação familiar, entender a importância da ancestralidade feminina, para poder ajudar essas mulheres que geralmente estão travadas lá de trás, não são só delas, são padrões. E aí eu comecei a mudar em mim, de novo, né? Tudo não tem como você aprender e não praticar. E eu percebi que eu mudei muito. Acho que o meu jeito... Eu já era uma mulher feminina nesse relacionamento, mas eu acho que eu mudei muito o que eu atraía. Eu ainda era uma mulher feminina salvadora. E isso é muito comum, porque aí a gente chama de feminino tóxico. Aquela mulher que é a submissa, ou a mulher feminina masculina, né? Que está masculinizada. Que era o meu caso, de salvar, de cuidar, deixa que eu resolvo. Vem comigo que eu faço, de virar terapeuta dos meus namorados.
E aí eu falei, eu preciso alinhar, como que eu descrevo isso? Que arquétipo que representa? Como que eu vou ajudar essas mulheres que estão também sentindo as mesmas dores que eu? Né? Então, o florescer, ele vem do movimento que eu comecei a entender que para eu ser imperatriz lá na frente, eu tenho que curar minha raiz. Para eu florescer uma raiz, uma nova mulher, não adianta eu só plantar um monte de semente se a terra estiver podre. Perfeito. Não, literalmente, aí eu troquei o arquétipo para esse curso novo, né? Deixei a imperatriz no curso do Mulheres que Superam e trouxe o arquétipo da rosa. Que é, primeiro, eu amo rosa, a casa da minha mãe é cheia de roseira, desde criança eu sempre achei lindo, é a minha flor preferida, então sempre achei ela uma flor bonita, que representa literalmente o feminino, mas muito forte. Eu nunca achei rosa uma coisa delicada, eu sempre achei rosa uma flor forte, porque ela é cheia de espinho. E eu acho que isso é o feminino moderno. Eu vou florescer doce, feminina, sensual, mas eu tenho defesa, eu tenho força, eu tenho como cuidar de mim, se for preciso. Então, como que eu faço para crescer? Eu preciso cuidar das raízes. Então, esse curso que vem agora nessa nova linha, né, de uma nova série de cursos que eu estou lançando agora, esse é o primeiro, o Desafio 15 Dias no mesmo método, só que para o feminino, ele vem num movimento de eu não posso ser a mulher que eu mereço ser se eu não olhar para trás. Se eu não tomar a força das minhas ancestrais. Entendi. Então, por exemplo, trazendo o arquétipo da imperatriz, a coroa, ela é herdada. Então, se eu não aprender a lidar com aquilo, eu vou ser completamente infeliz. Profundo isso, né? Então, deixa eu entender o que é isso, o que eu tomo pra mim, o que eu renuncio. É literalmente um movimento que tem muito a ver com o arquétipo da imperatriz, de você entender a tua força como mulher. E as pessoas têm feito esse movimento de que ser mulher é ser frágil, é ser tonta, é falar baixo. Não é isso. É você ser delicada, bonita, maravilhosa, gostosa, mas você entender a força que você tem aí dentro, que as nossas ancestrais que comeram o pão que o diabo amassou lá atrás têm e que são nossas. E elas sempre foram assim no modo de vida delas. No que o mundo permitia. Não é? Né? Eram outras épocas, né? E a gente vai pensar ali na frente também. Só que a gente não cura a raiz. E aí vem dores delas. A gente chama isso de lealdade sistêmica. O que é a lealdade sistêmica? Quando eu olho para minha mãe, por exemplo, e ela foi infeliz no amor ou no dinheiro, e eu tenho que imitar, não posso ser feliz. Minha mãe não foi. Eu não posso fazer isso com ela, não posso ser melhor que ela. Então, eu não vou honrar a vida que ela me deu, eu vou ser leal, eu vou fazer igual. Né? Então, isso é uma visão que eu tenho já de muitos anos, desde que eu fazia o meu primeiro curso com Marcelo Cotrim. Lá atrás, que a gente já estudava isso, de entender essa repetição de padrão, e é muito difícil de curar. Imagina. É muito difícil. Cada mulher que está nos ouvindo está olhando para sua própria história. A sua mãe, a sua avó, você está às vezes repetindo um padrão que é da sua tataravó, que você nem conheceu essa senhora. E está aqui herdando as dores dela. Então, o que eu posso fazer? Tomar consciência e deixar com ela o que é dela. Né? Então, eu tenho poder com conhecimento. Olha a informação que a gente tem hoje. Né? Nós somos filhas de pessoas que não tiveram a chance, filhas, netas, de fazer terapia, de ouvir um programa como esse. Então, o que eu faço de diferente delas? Esse é o questionamento. Né? Eu tomo para mim a força, eu herdo a coroa, mas eu uso a coroa do jeito que eu quero. E aí que tá o pulo do gato. E aí que você floresce. Porque se as rosas antes de você não nasceram, é porque talvez elas não tiveram oportunidade de aprender a usar esse poder. Você está tendo. E olha quantas gerações, né, que acabam sofrendo por isso. E a gente vê que as histórias, elas realmente são de lealdade. São de lealdade. Né? Muitas mulheres hoje também que não querem um relacionamento exatamente por ter assistido relacionamentos de mães, avós, tias, que não foram felizes. Não foram felizes, e não é incomum, né? Porque não era comum mulheres felizes. Se você for olhar para sua família, talvez a cada 10 casais, um era feliz. É verdade. Porque era o padrão daquela época. Hoje é diferente, mas a gente mesmo sabendo disso, inconscientemente repete. Por quê? Porque tem um termo que a psicanálise, a psicologia estuda, que se chama trauma transgeracional. Tá. Da mesma forma que eu herdo questões genéticas, eu herdo questões emocionais, traumas não resolvidos. Então, aquela questão de o seu pai ter tido uma questão com a bebida, de repente você se apaixona por um homem que tem questão com a bebida? Exatamente. Então, mas eu não quero um homem igual ao meu pai. Deus me livre um homem igual ao meu pai. Eu tô ali julgando meu pai.
E quanto mais eu julgo, mais a vida me traz a situação, ué, você não é melhor? Então faz diferente. Então, a partir do momento que eu olho para essas histórias e coloco elas no lugar delas, que é o tal do pertencimento. Meu pai, ele me abandonou. Esses dias eu estava com uma aluna e ela, no meio da mentoria, falou assim, depois da nossa última sessão, eu acho que eu percebi que eu tenho que agradecer meu pai por não ter me criado. Ó. Eu agradeço meu pai por ter me abandonado, porque minha vida teria sido muito ruim se ele tivesse me criado. Então, sem ele saber, foi um ato de amor me deixar. Então, a vida não vai mudar. A história não vai mudar, mas a percepção que você tem sobre aquele abandono pode mudar. E aí você para de culpar todos os homens. E aí você para de se sentir abandonada. É uma nova visão, um novo modo de olhar para a vida dela. É o que eu faço com a coroa que eu herdei. E a gente tem, né? Estamos vivos, né? Só isso já vale por 1000 gerações. 1000 gerações. E tem autonomia, né? Eu sou dona da minha vida, né? Quando eu estava escrevendo o livro, eu tive uma percepção muito interessante. Eu falei pra minha mãe, nossa, terminei de escrever o livro, preciso voltar pra terapia. Porque você vai revendo coisas que você passou e que você fala, nossa, não aprendi o suficiente. Olha isso aqui que eu passei, que forte, isso é meu, isso faz de mim quem eu sou. Então você tem que se apropriar. Escrever é um grande exercício, né? Acho que conforme você vai escrevendo, eu acho que isso é uma dica pra gente, né? Escreva sobre o que você está sentindo, que essas dores vão aparecer ali no papel e você vai tomar consciência. Isso. Esse curso que eu começo hoje, inclusive, o Desafio 15 Dias para Florescer, as alunas recebem uma videoaula, um áudio de exercício de reprogramação sistêmica e um exercício prático que é escrita terapêutica. Escrita terapêutica. Todos. Tá vendo? Tem sentido, né? Quem vem pro meu curso vai responder pergunta e escrever. É curso de jornalista. Vai ter que escrever, gente. E escrever, a gente sabe, né? O quanto é importante para a gente tomar consciência do que a gente está sentindo. É para a gente dar nome mesmo, né? Dar nome. O que eu estou sentindo é dor. O que eu estou sentindo é raiva. Não é? Eu tô vendo que no teu livro aqui tem muitos exercícios. Tem. Né? Ó, tem são tarefas. São 15 tarefas. São 15 passos, 15 tarefas para esse desabrochar. Né? Tá aqui a capa do livro, não sei se consegue pegar na câmera, mas depois você printa a tela do celular e dá um zoom. Então procura pelo livro para pegar a imagem, né? Que é um desabrochar mesmo dessa mulher. E aí a gente olha, por exemplo, até para as cores que nós usamos, né? Tudo isso acaba tendo a ver, você como terapeuta deve olhar para isso também, né? Você tá de rosa. Então, até as cores que nós usamos refletem como nós estamos nos sentindo. Muda e que mensagem a gente quer transmitir. Muda tudo. E às vezes é proposital, às vezes é natural. É o inconsciente agindo. É muito bonito quando passa a ser natural. Né? Então, por exemplo, você é uma mulher solteira. E aí, de repente, tem naquele padrão dos homens que só te procuram para um caso. E aí você vai curar em você. Curar em você e começa a falar não para coisas que te ferem. De repente, você começa a perceber convites para jantar. De repente, o cara fala que você é a mulher que ele apresentaria para a mãe dele. Alguma coisa mudou. Porque você está atraindo outro tipo de homem. Quem que mudou? Você. É a minha roupa. Não, é a tua energia. A energia chega quilômetros antes da roupa. Só que a roupa ressoa como você se sente e como você se vê. Então, em todos os meus cursos, principalmente no atendimento individual, a gente fala sobre visagismo, colorimetria, rotina, porque é um estilo de vida. Eu nem sabia disso. A gente fala. Essa é a parte boa de ter estudado muito moda lá atrás, quando eu trabalhava com revista feminina, já ter feito vários cursos. Então, por exemplo, tem uma aluna minha que quando ela terminou um curso que trazia feminilidade, eu sempre falava pra ela, você tinha que ficar ruiva. Você ia ficar perfeita ruiva, mas ela não se via ruiva. Né? Eu trazia, depois pesquisa, pega esses aplicativos, monta seu cabelo. Aí ela fez o curso, pôs a coroa na cabeça, né? E aí ela me mandou uma foto ruiva, linda. Até nesse curso novo, tem um depoimento dela falando, gente, eu me descobri ruiva, eu nunca mais saio, porque eu me sinto linda, poderosa. Então você acende a forma de se vestir, muda, a forma de se tocar, a forma de se perfumar. Então, isso é feminino e é doce, é espiritual. Né? E aí a energia muda. Então, as cores, elas podem ser usadas propositalmente. E hoje não foi o caso. Eu tava de vermelho, troquei, nem percebi por quê. Depois que eu falei, eu tenho um livro, vou ficar bem da cor do livro. Também. E aí é a energia mesmo que você emana. E isso é com tudo, né? Com tudo.
né? E não é só a cor da roupa, né? É o perfume que você está usando, é a maquiagem que está sendo usada. É o jeito de andar. É mesmo? A postura muda. Porque quando você está vibrando muito na ausência do feminino, você pisa duro, você é rápida, Masculino. você está correndo, você está sempre afobada, né? Então você pode reparar que quando você está com calma, a calma tem alguns valores que são muito femininos, né? Leveza, calma, paciência, doçura. Ah, significa que homem não tem? Não, claro que tem. Homem tem energia feminina, mas que seriam naturais da mulher fazer isso. E a gente perdeu. Porque a gente está atrasado. Você vai aqui na Avenida Paulista, ninguém tá todo mundo... Ninguém tá nem vendo o que está acontecendo. Então, quando você tá com calma, vai passear para você ver. A postura muda, a respiração muda, isso é presença. Vai com leveza. Vai com leveza. Vai passear no shopping com leveza. Isso. Não é? Não com aquela pressa de comprar o que você quer. E nem perceber nas pessoas ao seu imã, redor. Né? É um imã. É um imã, na verdade. Inclusive, falando de relacionamento, para quem quer arrumar um relacionamento, caminhe. Caminhe. Coloca o celular na bolsa, mulher. Tá o mundo acontecendo aqui em volta. E todo mundo no piloto automático. Não precisa caminhar na Avenida Paulista com o celular na mão. Não, até para não ser roubada. Mas presta atenção nas pessoas, sabe? Liga o radar, né? Liga o radar. Uma vez, eu fazia programa aqui ainda, e eu saía daqui, ia atender aqui perto, aí eu parei ali num café, entre uma aluna e outra. E aí eu tava já nesse movimento, isso faz anos, eu já estava nesse movimento de presença, deixa eu perceber a vida. E aí eu tava descendo a escada rolante aqui do shopping, e aí vi um menino muito novinho olhando pra mim, falei, nossa, será que ele me conhece? Né? Passou. Desci no café e fiquei com o celular na bolsa, simplesmente tomando café e prestando atenção. Aí daqui a pouco o menino veio e me deu um bilhetinho, mas assim, muito novinho. Mas eu achei tão interessante, eu não teria nem visto ele. Não aconteceu nada, era um jovem, né? Mas mesmo assim, eu lembro que eu contei isso no Instagram. Quando você percebe a vida acontece. E tem que deixar a vida acontecer. Para de ir pra guerra, mulherada. Para de ir pra guerra. Né? Essa coisa assim, nossa, ela é guerreira. Ela tá indo pra guerra se ela tá guerreira. Ela tá indo lutar, né? Então ela pode perder, ela pode se machucar. A luta, ela é difícil, né? É muito difícil, mas ela vai trabalhar normal, ela vai percorrer o dia dela, mas presta atenção, né? Acho que esse que é o recado também do programa, né? Presta atenção em como você tá agindo, presta atenção no movimento da vida, né? Para onde está o teu olhar? Para onde está indo o seu coração, né? Os sentimentos. O programa acabou. Ai, gente, viu? Passa rápido. Muito rápido. Quero que você olhe para aquela câmera, deixe uma mensagem pra gente e, lógico, né? Quais são os caminhos para te encontrar? Gente, um prazer estar aqui. Espero que esse programa chegue no ouvido das pessoas que querem florescer a sua melhor versão. Para parar de se comparar e entenda, você é única e esse é seu maior poder. Se você precisar de um help, vem me procurar. Você me encontra no Instagram da minha escola, @vivipraísso. O meu Instagram, que é o @avivibarbosa. E o Instagram do meu podcast, que tem o nome do livro, que é Viva Pra Se Amar. O livro está em todas as livrarias do país, mas também está com descontinho sempre lá na Amazon, então vale a pena procurar. Muito bem. Obrigada, viu, Obrigada Vivi? a você, foi ótimo. Sucesso. Sempre é Pra bom nós. falar desse assunto tão feminino. Tão feminino, é bom. Não é tão nosso. Tão nosso, de verdade, a gente tem que se apropriar né? disso. E a gente sabe que as nossas ouvintes, em sua maioria, são ouvintes mesmo. São mulheres, né? Entre homens e mulheres, os ouvintes, a grande maioria, são mulheres e a gente está falando para elas. É isso, que Obrigada, viu? Então, Vivi para isso. Lá tem muita coisa interessante. É só acessar. E esse programa fica postado no nosso YouTube. É só acessar o Vibe Mundial lá no YouTube. Aproveita, se inscreve no canal e nos acompanhe. Amanhã eu tô de volta às 16h30 aqui na Vibe Mundial. E semana que vem tem mais um Mundial Podcast às 16 horas. Um grande beijo, uma ótima tarde e excelente semana.